Boa tarde, turma. Como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de Geografia e hoje a nossa aula é sobre a África. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu queria deixar um aviso para vocês muito importante, tá? Semana que vem já será a nossa avaliação e aí eu queria que vocês assistissem às aulas com atenção, principalmente essa nossa aula aqui, que será o nosso último conteúdo. Assistam a aula com atenção, leiam as páginas que eu vou deixar indicadas lá na plataforma, tá? Assistam ao vídeo e também leiam esse slide, porque vocês terão uma boa base para fazer a prova, tá bom? Lembrando que eu vou cobrar na prova de vocês todo o conteúdo do bimestre, porque é a nossa prova bimestral, é a nossa prova final, tá? Então, estudem com atenção, assistam aos vídeos, leiam as páginas que eu deixei destacadas, tá? E outro ponto importante também, gente, é que nós já estamos nos aproximando do final do bimestre. Então, é importante que vocês coloquem as atividades em dia, tá? Para que vocês consigam terminar o bimestre de maneira muito tranquila e para que vocês não acumulem matérias, não acumulem também trabalhos atrasados. Sabe por quê? Porque eu recebi essa semana e semana passada muitos alunos que estão com trabalhos atrasados, que estão vindo para a escola, né, para assistir a aula, com trabalhos do bimestre inteiro atrasados. Então, eu sei os alunos que estão fazendo sempre os trabalhos, mas também sei aqueles que não estão fazendo, tá? E vai ser difícil chegar no final do bimestre e vocês quererem recuperar o bimestre inteiro, tá? Para aqueles alunos que estão sem notas de bimestre e até mesmo sem nota de terceiro bimestre, eu vou ter que passar trabalhos muito mais puxados para que vocês consigam a aprovação, tá? Então, lembre-se que a gente está no período de pandemia, sim, mas a gente não pode desanimar, que isso é uma coisa que vai passar e que a gente está nos resguardando, mas não deixem de estudar, tá bom, gente? Não percam o ano letivo de vocês por conta disso, tá? Então, voltando aqui, o nosso conteúdo de hoje está entre as páginas 285 até a 298. São muitas páginas porque é um conteúdo bastante extenso, tá? O conteúdo desse slide aqui é para explicar para vocês sobre esse conteúdo, mas vocês também podem fazer a leitura da página 285 a 298, tá bom? Então, o conteúdo hoje é sobre a África. Vocês estão vendo aqui que nesse slide primeiro a gente tem um mapa da África, né? Nesse slide eu não coloquei o mapa mundi, mas do lado do mapa da África nós temos para baixo a América, que é onde tem o Brasil, que tem os Estados Unidos e outros países da América, e para cima nós temos o continente europeu. Então estão todos ali perto do continente africano, tá? Vamos estudar um pouco sobre a África, que é super interessante. A África tem uma história antiga muito interessante, tem um período de sofrimento com a escravização dos negros. Então, é um conteúdo que é muito interessante, tá? Iniciando sobre a África, a gente tem que saber o primeiro ponto sobre a África, que é o seguinte: a África é o primeiro continente habitado pelo ser humano. Vocês imaginam isso? A África, ela tem simplesmente o primeiro continente que foi habitado pelo ser humano. Então, é na África que a gente começa a história antiga, sabe? Quando a gente começa estudando Egito, Mesopotâmia, lá na história antiga. Então, essa história é iniciada na África, para você ver a importância que a África tem, tá? Então, a África é o primeiro continente habitado pelo ser humano em todo o mundo e de onde o mesmo partiu para os demais continentes. Então, você tem a primeira população humana nesse continente e aí somente a partir disso que começam a ter outras populações e que essas populações começam a migrar para outros continentes. Então, isso é super importante a gente saber, tá? Muitas vezes há um imaginário popular sobre uma África pobre e destruída por guerras, o que pode ser verdade em alguns casos, porém não corresponde pela totalidade do continente. Então, olha só. Muita gente acha que a África é um país. Isso é verdade. Muita gente acha que a África é um país, mas na verdade a África é um continente. Para vocês terem uma dimensão do tamanho da África, vamos pensar o seguinte: imagina só. Nós estamos aqui no Brasil e quando a pessoa quer viajar para os Estados Unidos, ela tem que pegar um avião. Enfim, se ela for de carro, ela passa meses para chegar lá porque é muito distante.
porque é de um país para outro país, é de uma ponta do continente para outra ponta do continente, né? Isso é um continente, é o continente americano. Agora, o continente africano não é um país, é um continente, ele é gigantesco, ele é enorme. Então, a gente tem que pensar que dentro desse continente existem várias culturas, várias tribos, vários países, várias linguagens. Então, são formas diferentes que a gente tem que analisar. A gente restringir a história da África a uma história de pobreza e destruição é pensar muito pequeno. Claro que a gente sabe que a África sofreu sim e ainda sofre com as consequências da escravização dos negros. A gente sabe disso, que os europeus, durante um determinado momento da história, escravizaram esses negros e usaram eles como objetos. Isso é uma coisa repugnante que a gente sabe, isso é uma coisa que é uma dívida que nós teremos eternamente com o continente africano e temos que entender as características atuais do continente, levando tudo isso em consideração. Mas, por ser um continente gigantesco, tem pontos e tem partes e tem países do continente africano que são países muito ricos, muito desenvolvidos tecnologicamente, que são países que estão pensando muito à frente de qualquer outro tempo, tá? Então, quando a gente reduz a história do continente inteiro a uma história de pobreza e sofrimento, é mentira. Não vou dizer que isso não tem na África, isso tem sim na África. Só que como é um continente inteiro, a gente não pode reduzir a história de um continente inteiro a apenas uma coisa. Isso acontece na África? Acontece sim, mas também tem países na África que são países muito desenvolvidos, que são países que estão com tecnologias muito avançadas, tá? Então, a gente tem que pensar nessa questão, por ser um continente muito grande, a gente tem que pensar nessa questão pluralitária. Então, são questões muito plurais. Tem pobreza e miséria na África? Tem sim, mas também tem países que estão desenvolvidos. Então, você tem momentos diferentes, você também tem processos diferentes, tá? Muitas pessoas falam em uma cultura africana, uma cultura negra, quando existem inúmeras etnias, povos e culturas negras distintas na África. Imaginem também uma África formada apenas por pessoas de etnias negras, quando na realidade há uma variedade de etnias considerável. Isso também é um ponto a se falar, tá, gente? Só um minuto. Como eu disse para vocês, a África é um continente, né? E aí, a gente tem nesse continente uma questão de pluralidade muito grande. Imagina, o continente americano ele é formado apenas por indígenas? Não, mas a gente sabe que antes do continente americano ser colonizado, ele era só indígena, a gente sabe disso. Mas com a colonização, com essa questão imigratória, a gente foi tendo essa população mais miscigenada. É a mesma coisa da África. A África ela não é formada apenas por pessoas negras, tá? Então você também tem essa diversidade no continente africano, tá bom? Conflitos armados e aspectos políticos. Apesar de possuir grandes e poderosos impérios na antiguidade, como o Egito, a Etiópia e outros, a África foi quase inteiramente colonizada pelos europeus. Então, olha só, na história antiga, lá na época do Egito, Mesopotâmia, Etiópia e outros, a África ela tinha grandes impérios. Você tinha ali os faraós, você tem as pirâmides, aquelas construções que são faraônicas, como as pessoas dizem, porque são construções gigantescas, com uma tecnologia fantástica, uma tecnologia de irrigação de água muito importante para a época. Eles são realmente verdadeiros impérios, tá? Isso na Idade Antiga. Quando você vai caminhando para a Idade Moderna, você vai ter a influência do cristianismo, tá? Porque lá na Idade Antiga, você tinha a questão de terem muitos deuses. Você não tinha só um Deus e você também não tinha um Deus cristão, tá? Você tinha muitos deuses e aí com o passar do tempo, quando você vai chegando na Idade Média, você começa a ter um Deus cristão e também começa a ter populações cristãs, principalmente na Europa. E aí essa Europa, por se achar superior a todos os outros nessa questão societária, porque eles eram brancos, europeus, cristãos e homens, eles acreditavam que eram mais importantes do que qualquer outra população e qualquer outra civilização, tá? É até por isso que boa parte do mundo inteiro foi colonizado pela Europa.
O Brasil é um exemplo prático disso. Nós fomos colonizados por Portugal, por isso que nós falamos português, tá? E aí, boa parte da África foi colonizada também. Quando a África foi colonizada pela Europa, os europeus fizeram com que eles perdessem muito da sua cultura, da sua linguagem, da sua origem, porque julgava que aquilo não era civilizado. Não estou dizendo só na África não, tá, gente? No Brasil também. Quando os europeus vieram para a América, colonizar a América, eles também fizeram a mesma coisa conosco aqui, tá? Então, foi inteiramente colonizada pelos europeus, especialmente após a partilha da África. Então, você tem a colonização da África acontecendo, e aí você também tem a escravização dos negros, e aí você tem depois, com a Revolução Industrial e o ápice do capitalismo, você começa a ter o imperialismo. O imperialismo nada mais é do que o império do capitalismo, quando a Europa quer expandir o seu sistema capitalista para outros países, para os outros continentes, mas não é expandir no sentido de abrir uma loja ou de fornecer matéria para aquele pessoal, não. É no sentido de explorar aquele território, pegar aquela matéria-prima daquele território e também pegar a mão de obra daquele território, tá? Então a África e a Ásia especialmente sofrem muito com essa partilha e sofrem muito com esse imperialismo, tá? Essa colonização provocou sérias e graves mudanças na geografia da África. Porque olha só, gente, lembra que eu falei para vocês que o continente africano é muito grande e que ele tem países, mas que ele também tem as tribos, né? E você tem as tribos que são tribos rivais, que são tribos que brigam entre si. E quando você tem essas tribos, elas falam línguas diferentes, elas têm culturas diferentes, tá? E aí pensa só uma coisa importante. Quando você tem o imperialismo e os países da Europa vão todos para a África para ver com quem fica, qual país da Europa pega mais espaço da África para si. E aí quando eles chegam lá, você tem a partilha da África. Então suponhamos que você é de uma tribo A e eu sou da tribo B, e nós somos de tribos que são tribos que têm uma guerra já histórica. Com a partilha da África, eles podem muito bem colocar a minha tribo junto com a sua tribo para conviver. E eles não ligavam se as nossas tribos eram brigadas, eles não queriam saber, eles queriam saber apenas do território e colocar a cultura deles para a cultura do africano. Então, eles sentiam que eles eram mais civilizados, eles acreditavam que eram mais civilizados os europeus, né? Então, eles faziam com que a colônia deles falassem a língua deles, tivessem a religião deles, trabalhassem para eles e também deixassem aquele território para eles. Era isso que acontecia. A África sofreu muito com isso porque suponhamos que vocês são do país, vocês são franceses e eu sou da Inglaterra. Eu cheguei lá primeiro e consegui pegar mais território e vocês conseguiram pegar menos território que eu. Então nós vamos fazer uma partilha desse território. Isso foi muito prejudicial geograficamente para a África, tá? Porque a África foi toda dividida de uma maneira que não era uma maneira natural, não era uma maneira boa para o africano, era uma maneira boa para o europeu, que conseguiu chegar e pegar mais ou menos território, tá? Então, quando você tem essa questão, você provocou grandes mudanças na geografia da África, eliminando antigas fronteiras nacionais, obrigando povos historicamente rivais a viverem dentro do mesmo território. Então, você tem um embate muito grande nesse sentido, tá? Continuando aqui, em um processo de imposição cultural, tanto da religião quanto do idioma em outros costumes, aqueles povos foram perdendo muito da sua cultura original e substituindo a mesma pela cultura do colonizador. Então você tem essa realidade em todas as colônias, tá? Os colonizadores chegam nas colônias e ali eles impõem tudo, a sua linguagem, o seu modo de vestir, a sua alimentação, a sua religião, tudo. Então as pessoas que já moravam ali vão perdendo a sua origem, vão perdendo a sua linguagem. Imagina só se o Brasil não fosse colonizado, nós seríamos todos indígenas aqui. Não falaríamos português, a gente falaria a linguagem indígena da nossa aldeia. Então a gente tem que pensar muito nisso, tá? Durante o processo de descolonização da África, que é o processo decolonial, né, que quando a África passa, ela não é mais colônia, agora ela é independente, os povos já estavam aculturados, ou seja, os povos já estavam acostumados com a cultura da Europa.
sendo inviável retornar às antigas fronteiras, e então eclodiram diversas guerras civis. Então, vamos lá, vamos pensar aqui comigo rapidinho e deixar isso muito claro. Antes dos portugueses, dos europeus chegarem no território africano e tomarem o território africano, os próprios africanos tinham a sua própria organização, as suas próprias fronteiras que funcionavam para eles, delimitando territórios e separando também tribos rivais. Beleza? Beleza. Depois, quando a Europa chega na África e coloniza a África e pega todo aquele território da África para ela, os próprios europeus fazem a divisão da África, a divisão geográfica da África. Por quê? Porque se eu cheguei primeiro, eu terei mais território, então eu vou dividir esse espaço aqui para mim. Então, eles dividem os espaços de acordo com o que eles querem e não de acordo com as necessidades, tá? Então, você começa a ter verdadeiros conflitos ali dentro. Quando você tem a decolonização, quando a África deixa de ser colônia e passa a ser independente, eles têm que fazer uma reorganização geográfica, né? Porque a organização geográfica que tinha era para beneficiar os europeus, né? Agora eles vão ter uma divisão geográfica que vai beneficiar os próprios africanos. E aí, quando isso acontece, eles já estão habituados àquela cultura europeia. Então, você começa a ter guerras civis, porque alguns povos querem continuar daquele jeito, outros povos querem mudar e voltar para o jeito antigo. Então, isso é muito complicado, tá? Continuando aqui, a situação das guerras foi agravada com a chegada da Guerra Fria. Vocês sabem o que é Guerra Fria, gente? Só um minutinho aqui, rapidinho. Só um minutinho. Deixa eu tirar aqui. Só para eu saber aqui quanto tempo que falta. Tá. Vamos lá, continuando aqui. A situação das guerras foi agravada com a chegada da Guerra Fria. Gente, a Guerra Fria foi uma guerra sem contato físico entre Estados Unidos e União Soviética. Quando você tem a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, assim que elas acabam, você tem a Guerra Fria. A Guerra Fria foi esse embate que não foi um embate físico, onde os Estados Unidos queriam demonstrar que eram melhores do que a União Soviética e vice-versa. Então você tem nessa época atletas muito bons, atletas soviéticos e atletas americanos que disputam essa nacionalidade. Você tem nessa época filmes, você tem nessa época músicas, que são coisas culturais que elevam a nacionalidade e a importância daquele país. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro para vocês que vocês vão entender na hora. Sabe o filme Capitão América? O Capitão América, ele é o símbolo da América. E quando a gente fala Capitão América, não é da América inteira não, tá, gente? É só da América do Norte, Estados Unidos. Então, ele é o símbolo da América do Norte. A roupa dele é até a bandeira dos Estados Unidos. O escudo dele é a bandeira dos Estados Unidos. Ele é o defensor dos Estados Unidos. E ele vai defender qualquer coisa ruim que entrar ali naquele território que vai ofender os Estados Unidos ou os americanos, certo? Beleza. Esse é um jeito de você enaltecer, de você exaltar um país e você distribuir toda essa cultura, porque imagina só, é um filme norte-americano que fez sucesso no mundo inteiro. O mundo inteiro tem os bonequinhos do Capitão América. Você tem pessoas que usam roupa aqui no Brasil com a bandeira dos Estados Unidos. Então, é uma outra cultura, é um outro país, mas que eles conseguiram com que o mundo inteiro gostasse daquela cultura, ou então tivesse algum tipo de afinidade, né? Para que pudessem usar roupas, enfim, com a bandeira. Então, esse é um método dos americanos, dos norte-americanos, de fazerem com que os Estados Unidos fiquem fortes. E aí, se você colocar, por exemplo, um filme que enalteça a União Soviética, as pessoas vão falar assim, é um filme comunista. Por quê? Porque os Estados Unidos já se encaminharam de fazer com que as pessoas pensassem que tudo que é vinculado à União Soviética é comunista, é uma coisa ruim, etc. Sendo que não é, sendo que são apenas
dois sistemas econômicos diferentes. Então, a Guerra Fria é justamente sobre isso, é justamente para cada país enaltecer a sua própria cultura, Estados Unidos e União Soviética, e eles entram em um embate, porque você não pode ter dois melhores países, duas melhores culturas, você só tem uma. Então, é justamente esse embate para ver qual que é o melhor. Qual que é melhor em artista, em música, filme, e qual que é melhor também na parte da guerra, da guerrilha, da parte bélica. Então, eles começam também a ter uma grande formação de armas, tanto que nos Estados Unidos eles têm várias áreas lá que não pode entrar ninguém, que são áreas militares, que eles preparam armas, bombas, porque essa é uma questão dos Estados Unidos com a União Soviética. É para que veja qual que vai ser melhor. Por exemplo, se no futuro tiver uma guerra entre os dois, vai ser uma guerra para saber qual dos dois é melhor, qual dos dois é mais forte, mais potente em relação à guerrilha, tá? Partindo aqui para os aspectos da África, ele diz o seguinte: além de ser o berço da espécie humana, a África é o continente geologicamente mais antigo do mundo. Anotem isso, que isso aqui vai cair na prova de vocês. O seu relevo se formou antes dos demais e, portanto, esteve mais exposto aos efeitos da erosão. Então, é o relevo mais antigo que tem no mundo inteiro, fazendo com que o mesmo não seja tão elevado. Mesmo as suas montanhas não são tão altas quanto em outros locais. Então, por ser o relevo mais antigo, por ser o continente mais antigo geologicamente, ele não consegue ter montanhas muito altas, né? Tá? Porque você tem os atritos com o tempo, você tem as chuvas, você tem os ventos. Tudo isso vai fazendo com que aquela montanha vá diminuindo, tá? Inclusive, vemos a presença de profundas depressões no relevo como das grandes forças americanas. Então, por ser um continente mais antigo, você consegue perceber no próprio solo as depressões, você consegue perceber o motivo das montanhas não serem tão altas, tá? Continuando aqui, ainda em aspectos físicos, a maior parte do continente está nos climas tropical e equatorial, considerando que a linha do Equador atravessa o continente na parte central. Então, você tem no continente africano um clima predominantemente quente. Por quê? Porque a linha do Equador ela passa bem no meio do continente. E a linha do Equador, a gente sabe que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente será o país, tá? Então você imagina só que a linha do Equador ela atravessa o continente. Então é um continente bem quente. Aspectos culturais. Ao falarmos em religião afro no Brasil, lembramos que nós temos religiões que são religiões diferentes do cristianismo, né? A gente sabe que existem várias religiões no Brasil e que todas elas merecem respeito, né? E que a gente sabe que a religião predominantemente no Brasil é a religião cristã, que é a religião católica, é a religião evangélica, né? Muitos de vocês, inclusive, são católicos e evangélicos. Mas a gente tem que saber, que a gente está estudando hoje a África, né? Que o Brasil, depois da África, é o lugar que mais tem pessoas negras. Vocês acreditam? Então, em primeiro lugar, você tem a África. Depois, você tem o Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele sofreu forte escravização aqui. Então, os negros foram trazidos em massa para cá para trabalharem como mão de obra, né? Não para trabalharem, mas para serem escravizados. E com isso, a população brasileira ela tem boa parte da população negra. E quando você traz esses negros africanos para cá, você também traz a sua cultura para cá. Então imagina só, imagina que você seja evangélico e você foi levado para um outro continente. Quando você chegar lá, você ainda vai falar a sua língua, você ainda vai ter a sua cultura, você ainda vai ter a sua religião, certo? A mesma coisa com os africanos. Quando eles vieram para cá, eles continuaram falando a mesma língua, continuaram tendo a sua religião, embora para os europeus isso fosse errado, tá? E isso continuou até os dias atuais. Então, quando os negros escravizados, os negros africanos vieram para cá, eles trouxeram a sua religião, a sua cultura, a sua linguagem. As religiões africanas são o candomblé e a umbanda, que tem aqui no Brasil também, tá? E isso tem que ser conversado, que são religiões que também merecem respeito, como qualquer outra religião, tá? Então, quando eles chegam aqui, eles também trazem essas questões com eles, tá bom? E isso perdura até os dias de hoje, tá, gente?
Então você tem essas questões culturais que os negros africanos trouxeram para cá, junto com a sua linguagem, a sua forma de vestir, a sua alimentação, também trouxeram a sua religião, tá? Que são religiões de matrizes africanas. Bom, gente, a nossa aula foi essa, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá? Obrigada e tchau.